Ela se vendeu a um milionário, seu chefe, para salvar a vida de seu filho. Mas quando chegaram no apartamento, o que ele faz com ela abala a todos. Isabela sempre foi uma mulher forte, mas ninguém estava preparado para o que ela enfrentava agora. Seu filho, Lucas, estava à beira da morte, e o relógio parecia uma sentença de que o tempo estava se esgotando. Cada minuto perdido era mais um passo para o inevitável. A doença rara que Lucas enfrentava era cruel, implacável, e o tratamento, inacessível para alguém como ela, que ganhava pouco mais do que o suficiente para manter um pequeno apartamento e comida na mesa. Ela já havia batido em todas as portas: bancos, parentes distantes, amigos de infância, igrejas. Nada. A única solução parecia ser um milagre, e esse milagre, irônica e cruelmente, apareceu na forma de uma proposta repugnante. Roberto Valente, seu chefe, um homem poderoso, milionário, com fama de insensível e depravado, havia feito uma oferta que destruiria qualquer resquício de dignidade que Isabela ainda mantinha: passar uma noite com ele em troca do dinheiro para salvar a vida de seu filho. Roberto não era um homem comum. Ele havia começado do nada, mas ao contrário de muitos que sobem na vida e mantêm a humildade, ele se transformou em uma figura fria, calculista, que tratava as pessoas ao seu redor como peças em um tabuleiro de xadrez. E Isabela era apenas mais uma peça que ele poderia mover conforme sua vontade. Ela sentia as mãos suarem e o estômago revirar cada vez que pensava na proposta. Era como se todo o seu corpo gritasse contra aquilo, mas a imagem de Lucas, deitado naquela cama de hospital, a fragilidade do seu corpo, a dor em seus olhos inocentes, tudo isso pesava mais. A decisão não era por ela, era por ele. Seu único filho, sua razão de viver. Naquela noite fatídica, após dias de agonia, Isabela tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela não sabia o que esperar do encontro. Apenas o terror de perder seu filho superava qualquer outro sentimento. Quando o carro de Roberto parou em frente ao prédio luxuoso, o coração dela bateu forte. Ele a olhou de forma indecifrável. Talvez fosse sua aparência fria, ou a naturalidade com que ele lidava com aquele tipo de situação. Mas não havia emoção no rosto dele. Os dois subiram em silêncio no elevador que parecia estar indo para um abismo sem fim. Isabela lutava contra o choro, engolindo em seco, suas mãos trêmulas. Tudo o que passava em sua mente era o rosto de Lucas, as risadas que ele costumava dar antes da doença, o som de sua voz chamando por ela quando se machucava. Agora, ela era a machucada, mas ninguém poderia curá-la. O apartamento era mais grandioso do que ela imaginava, mas parecia um lugar vazio, desprovido de alma, assim como o homem que vivia ali. Ao entrar, ela esperou pelo pior. No entanto, o silêncio que se seguiu foi estranho. Roberto, em vez de avançar em sua direção com segundas intenções, manteve-se distante. Ele jogou as chaves sobre a mesa de mármore e, em vez de se aproximar dela de maneira predatória como ela temia, ele fez algo que a desconcertou completamente. Pediu que ela se sentasse. Confusa, ela hesitou, mas obedeceu. O sofá onde ela se sentou parecia afundar sob o peso da decisão que havia tomado. Tudo parecia fora do lugar, até mesmo o comportamento de Roberto, que estava calmamente servindo 2 copos de vinho. "O que você quer de mim?" Isabela finalmente conseguiu perguntar, sua voz fraca e rouca. Ela sentia que seu corpo estava à beira de um colapso. Toda a pressão emocional dos últimos dias a estava consumindo. Ela precisava saber o que esperar. Precisava enfrentar logo o que temia. Roberto a olhou profundamente, seu rosto permanecendo sério, mas seus olhos agora pareciam diferentes. Havia algo ali que ela não esperava ver: piedade. "Eu sei que você está desesperada, Isabela", ele começou, com um tom mais suave do que o habitual. "Não me entenda mal, eu poderia ter insistido na proposta que fiz, mas eu não posso."
O silêncio que seguiu suas palavras foi ensurdecedor. Ela ficou parada, incrédula, enquanto ele continuava. Eu não sou o monstro que você imagina. Isabela sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela não sabia o que pensar. Sua mente estava uma confusão completa. Tudo o que ela havia previsto para aquela noite estava se desmoronando de maneira inesperada. Por quê? Foi tudo o que ela conseguiu perguntar. Roberto se aproximou e sentou-se ao lado dela, sem tocá-la. Eu vi o desespero nos seus olhos. Eu vejo isso todo dia nas pessoas que trabalham para mim. E por mais que eu tenha feito a proposta, algo me impediu de seguir em frente. Eu sinto pena. Eu cresci em um ambiente onde o poder é tudo, e você é uma vítima disso. Mas hoje, vendo o que você está disposta a fazer pelo seu filho, percebi que não quero ser o homem que vai destruir sua alma. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O homem que ela temia, o milionário que ela achava ser insensível e cruel, estava mostrando compaixão. Ela desmoronou, chorando de alívio e confusão, sem saber como reagir àquilo. Ele a deixou chorar, sem pressioná-la, apenas ficando ao seu lado em silêncio. Então, ele falou algo que mudaria tudo. Eu vou pagar pelo tratamento do Lucas, e não precisa fazer nada por isso. Isabela o encarou, tentando entender se aquilo era real. Mas por quê? Ela repetiu, a voz quebrada. Roberto suspirou, como se estivesse revelando algo que há muito estava guardado dentro dele. Porque eu me importo com você, mais do que você imagina. E nunca tive coragem de dizer. As palavras de Roberto pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Isabela olhava para ele sem conseguir acreditar no que acabara de ouvir. Ele se importa comigo? Aquilo não fazia sentido. Como poderia o homem que lhe fizera uma proposta tão cruel agora dizer que a respeitava, que se importava com ela? Ela secou as lágrimas com as costas da mão, tentando recompor-se, mas sua mente estava em caos. Você está dizendo que gosta de mim? A pergunta escapou antes que ela pudesse controlar, carregada de confusão e incredulidade. Roberto assentiu, e por um instante parecia vulnerável. Não era mais o homem poderoso, frio e distante que ela conhecia no escritório. Ele era humano. Isabela, você nunca percebeu, mas eu sempre admirei a forma como você lida com as dificuldades da vida. Mesmo com toda a pressão no trabalho, mesmo com os desafios de ser mãe solteira, você sempre foi resiliente, sempre manteve a cabeça erguida. Não sou o tipo de homem que faz esse tipo de confissão com facilidade, mas eu não poderia continuar com aquela proposta sabendo o que você representa para mim. Aquele momento, que deveria ter sido uma noite de desespero e sacrifício, estava se transformando em algo que Isabela jamais poderia ter previsto. Ela não sabia como responder. Parte dela queria gritar, perguntar por que ele não havia demonstrado isso antes. Por que ele escolheu machucá-la com aquela proposta? Mas outra parte estava aliviada. Aliviada porque a vergonha que ela temia, o peso que carregava ao aceitar aquele acordo, estava se dissipando. Roberto, eu não sei o que dizer. Ela sussurrou, sua voz ainda tremendo. Eu não esperava isso. Não de você. Ele a olhou com seriedade, mas também com uma suavidade que ela jamais havia visto. Eu sei que fiz errado ao te oferecer aquilo. Era uma forma distorcida de tentar me aproximar, de te manter ao meu lado. Mas agora eu vejo que foi um erro. Eu sinto muito, de verdade. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não hostil. Isabela sentiu algo mudar dentro dela. A raiva que ela tinha ao entrar naquele apartamento estava começando a se dissolver. As coisas não eram tão simples quanto ela imaginava. O homem que ela via como um monstro estava agora revelando uma face que ela jamais teria esperado. Então, o que acontece agora? Isabela perguntou, ainda sem saber como processar tudo aquilo. Roberto respirou fundo antes de responder, com um tom mais calmo e gentil.
Eu vou cuidar do seu filho, Isabela. Vou pagar por todo o tratamento de Lucas. E não porque eu espero algo em troca, mas porque eu quero ajudar. Quero estar ao seu lado. Ela olhou para ele, buscando sinais de mentira ou manipulação, mas tudo o que encontrou foi sinceridade. A proposta, que antes parecia um pesadelo, agora se transformava em um alívio. Eu não quero nada de você além de sua confiança, ele continuou. E talvez, se você me permitir com o tempo, quem sabe, possamos construir algo diferente. Algo verdadeiro. Isabela sentiu seu coração disparar. As palavras de Roberto ecoavam na sua mente, misturadas com a dor, o alívio e a confusão. Como poderia confiar em alguém que, até poucas horas atrás, parecia disposto a explorar sua fragilidade? Mas havia algo no tom dele, na maneira como suas palavras agora soavam, que a fez hesitar em descartar completamente a ideia. Ela desviou o olhar, fitando a vista da janela do apartamento de Roberto. As luzes da cidade brilhavam lá fora, mas dentro dela, tudo estava escuro, nebuloso. Eu não sei se consigo confiar em você, Roberto, disse ela com sinceridade. Essa noite, o que você me propôs, eu me senti humilhada, desesperada. Mesmo com suas palavras agora, eu não sei se consigo simplesmente esquecer. Ele a ouviu em silêncio, respeitando cada uma de suas palavras. Havia uma gravidade em seu olhar, algo que indicava que ele sabia que reconquistar a confiança dela seria difícil, talvez impossível. Eu entendo, Isabela. Não estou pedindo que você confie em mim agora. Sei que o que fiz foi errado e estou disposto a passar pelo que for necessário para provar que realmente me importo. Meu objetivo agora é salvar Lucas. E depois disso, a única coisa que desejo é que você me permita estar presente na sua vida, da forma como você se sentir confortável. Ela suspirou, tentando organizar seus sentimentos. No fundo, havia um agradecimento crescendo por dentro, mas também uma barreira que o medo havia construído. Isabela já havia sofrido tanto na vida. Ser abandonada pelo pai de Lucas, criar o filho sozinha e agora lutar contra a doença do menino. Aceitar a ajuda de Roberto significava abrir uma porta que ela nunca quis destrancar. Mas o que mais ela poderia fazer? Recusar significaria continuar na luta desesperada para salvar seu filho, sem recursos. Eu não estou preparada para algo agora, Roberto, disse, com uma voz firme, mas carregada de emoção. Mas eu aceito sua ajuda. Pelo Lucas. Ele precisa de você. Roberto assentiu, seus olhos demonstrando uma mistura de alívio e tristeza. Eu não vou pressioná-la, Isabela. O que importa agora é o Lucas. Eu vou garantir que ele tenha o melhor tratamento, os melhores médicos, e não vou interferir na sua vida, a menos que você permita. Isabela finalmente permitiu que uma pequena fagulha de esperança surgisse dentro de si. A batalha ainda não estava ganha, mas havia uma luz no fim do túnel. Obrigada, Roberto, disse ela, com um peso imenso saindo de seus ombros. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Roberto se aproximou com cautela, como quem tem medo de errar qualquer passo. Não precisa me agradecer. Eu sei que errei muito, mas quero fazer o certo agora. Aquele momento que havia começado com tanto medo, agora parecia uma virada inesperada. E por mais que ela ainda estivesse confusa sobre as intenções de Roberto, algo dizia que ele realmente estava disposto a mudar. Quando ele a conduziu até a porta, foi com o gesto mais respeitoso que ela poderia imaginar. Vou mandar todos os detalhes do tratamento amanhã pela manhã, ele garantiu, sua voz suave e tranquilizadora. Lucas vai ficar bem. Isabela saiu do apartamento sentindo um misto de alívio e incerteza. Mas uma coisa era clara, ela não estava mais sozinha. E pela primeira vez em muito tempo, havia uma chance de um futuro diferente, para ela e para seu filho. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Roberto agiu exatamente como havia prometido. Sem fazer alarde, ele contatou os melhores médicos,
garantiu que Lucas tivesse acesso a tratamentos que Isabela nunca poderia ter sonhado e cuidou de cada detalhe com uma atenção impressionante. Isabela, que inicialmente se sentia desconfortável com a ajuda, começou a relaxar à medida que via o progresso de seu filho. Lucas respondia bem ao tratamento e, aos poucos, sua vitalidade começava a retornar. O sorriso que ela tanto temia perder reaparecia em seu rosto, iluminando seu pequeno quarto de hospital. Roberto visitava Lucas quase diariamente. Ele não fazia questão de ser notado, nem de receber agradecimentos. Sentava-se ao lado do menino, lia histórias para ele ou trazia pequenos presentes. O vínculo que ele começou a criar com Lucas era inesperado para Isabela, que observava tudo de longe, sem saber ao certo o que sentir. Aos poucos, o homem que ela conhecia apenas como seu chefe autoritário e distante se transformava diante de seus olhos. Um dia, após mais uma sessão de tratamento, Isabela e Roberto ficaram sozinhos na sala de espera. O silêncio entre eles não era mais desconfortável, mas carregado de significados não ditos. Eu nunca te agradeci adequadamente, Roberto, disse ela, sua voz baixa, pelo que você está fazendo por Lucas. Ele a olhou com suavidade, mas havia algo a mais ali. Uma profundidade que Isabela não conseguia entender completamente. Não precisa me agradecer, Isabela. O Lucas é um garoto especial. Ele merece tudo isso e muito mais. Por um instante, os dois ficaram em silêncio, apenas compartilhando aquele momento. Isabela sabia que havia algo crescendo entre eles, algo que não estava claro, mas que aos poucos se desenrolava de maneira inevitável. Quando Lucas foi finalmente liberado para ir para casa, depois de meses de tratamento intensivo, Isabela percebeu que não só a vida de seu filho havia mudado, a dela também. O que ela antes via como uma obrigação carregada de vergonha, agora parecia ter sido o início de algo maior, algo que ela jamais poderia ter previsto. Mas mesmo com essa transformação, uma pergunta ainda pairava no ar. O que Roberto realmente queria? E até onde ele estaria disposto a ir para estar ao lado dela? Isabela observava Lucas dormir no sofá de sua casa pela primeira vez, após meses de tratamento no hospital. O olhar pacífico no rosto do filho era tudo o que ela precisava para se sentir grata. Mas a presença de Roberto em sua vida começava a levantar questões dentro de si. Ele havia sido incansável durante todo o processo, pagando por cada procedimento, visitando o garoto e cuidando dele com uma atenção quase paternal. Porém, o futuro entre eles permanecia incerto. Roberto mantinha sua promessa de não pressioná-la. Ele aparecia com frequência para ver Lucas, mas respeitava o espaço de Isabela. Sempre que estavam juntos, ele era atencioso, mas mantinha distância, permitindo que ela fosse quem tomasse as rédeas de suas interações. Mas, de alguma forma, isso a deixava mais desconcertada. Uma tarde, enquanto Lucas brincava no quarto, Isabela e Roberto estavam sentados na sala de estar, a conversa fluindo de maneira leve, quase casual. No entanto, havia uma tensão no ar, algo não dito que pairava entre eles. Você fez tanto por nós, Roberto. Isabela começou, com o olhar fixo na xícara de chá em suas mãos. Eu não sei se algum dia vou conseguir retribuir. Ele sorriu. Aquele sorriso caloroso que agora ela conhecia bem. Você não precisa retribuir, Isabela. Tudo o que fiz foi porque eu queria. Não espero nada em troca. Ela sabia que ele estava sendo sincero, mas algo dentro dela questionava até onde essa generosidade ia. Eu não entendo por que você está fazendo tudo isso. Por que se importa tanto? Roberto olhou diretamente em seus olhos, sua expressão mudando para algo mais sério. Eu já te disse, Isabela. Desde que te conheci, sempre te admirei, mas não sabia como me aproximar, como deixar você saber.
Eu sei que no começo fui um idiota com aquela proposta, mas isso me ensinou muito sobre o que realmente importa. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. E o que importa para mim é você e Lucas. As palavras de Roberto foram como um baque para Isabela. Ela sentiu o coração acelerar. Podia perceber a sinceridade em seu olhar, o peso das suas palavras. Mas ainda havia medo. O que significava tudo isso? Estaria ela disposta a abrir seu coração para ele depois de tudo? Ela desviou o olhar, sentindo o peso da situação. Eu não sei o que dizer, Roberto. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, a voz suave, mas determinada. Eu não estou pedindo que você decida nada agora, Isabela. Só quero que você saiba que estou aqui, por você e por Lucas. Não espero nada além disso. Ela respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. Havia algo inegavelmente confortável na presença dele, mas também a assustava o quanto essa relação poderia mudar sua vida. Eu preciso de tempo, ela sussurrou, os olhos brilhando com lágrimas que ela não permitiu cair. Roberto assentiu, respeitoso como sempre. Todo o tempo que você precisar. Eu não estou indo a lugar nenhum. Os dias se passaram e a relação entre eles continuava a crescer, mas de forma lenta, cautelosa. Lucas, que inicialmente parecia um pouco distante de Roberto, começou a se aproximar dele. Isabela observava com surpresa como o menino buscava a companhia do empresário com naturalidade, como se algo dentro dele também reconhecesse o carinho genuíno que Roberto trazia. E com o tempo, algo começou a mudar também dentro de Isabela. As barreiras que ela tinha erguido com tanto cuidado, as mesmas que a protegiam de mais decepções e dores, começaram a ruir aos poucos. Ela não sabia ao certo quando, mas um dia, se pegou sorrindo para Roberto de um jeito que nunca tinha feito antes. Não era mais um sorriso de agradecimento ou cortesia. Era algo mais profundo, mais sincero. Certa noite, depois de mais um dia de visita de Roberto a Lucas, Isabela o acompanhou até a porta. Quando ele estava prestes a sair, ela o chamou de volta. Roberto, espera. Ele se virou, surpreso pela hesitação na voz dela. O olhar de Isabela estava diferente. Havia algo ali que ele ainda não havia visto. Uma decisão, uma clareza que ela não tinha antes. Eu sei que você tem sido incrivelmente paciente comigo. Ela começou, suas mãos entrelaçadas nervosamente. E eu venho pensando muito sobre tudo o que aconteceu, sobre nós. Roberto permaneceu em silêncio, respeitando o espaço que ela precisava para falar. Você me deu mais do que eu jamais poderia pedir. Salvou meu filho, esteve ao meu lado e nunca me pressionou. Acho que no fundo eu estava com medo. Medo de confiar em você, de acreditar que você realmente se importava. Porque a última vez que confiei em alguém, eu me machuquei muito. Ela fez uma pausa, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar. Mas eu vejo que você é diferente. E honestamente, eu acho que eu quero tentar. Quero ver até onde isso pode ir. O silêncio que se seguiu foi palpável. Roberto ficou imóvel por um momento, absorvendo as palavras de Isabela. Então, lentamente, ele sorriu. Um sorriso genuíno e cheio de gratidão. Eu não poderia estar mais feliz em ouvir isso, Isabela, ele disse, sua voz suave, mas cheia de emoção. Mas eu prometo a você, não vou te decepcionar. Nós podemos ir devagar, do jeito que você quiser. Isabela sentiu uma onda de alívio lavar sobre ela. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava tomando as rédeas de sua própria vida novamente, que o futuro não parecia tão assustador. Os meses que se seguiram foram diferentes de tudo o que Isabela havia vivido antes. Ela e Roberto começaram a construir uma relação verdadeira, baseada em confiança
respeito e um amor que crescia a cada dia. O medo que antes a acompanhava havia dado lugar a uma esperança renovada, e a leveza em seu coração era algo que ela quase não reconhecia. Roberto passou a ser presença constante na vida de Lucas, e o menino, cada vez mais saudável, parecia idolatrá-lo. Eles passavam tardes jogando futebol no quintal, e Lucas sempre pedia a Roberto que o acompanhasse em suas atividades. A conexão entre os dois era evidente, e isso trazia uma profunda alegria para Isabela. Apesar de tudo estar caminhando de forma positiva, Isabela ainda se questionava se merecia toda aquela felicidade. Às vezes, em noites silenciosas, ela olhava para o teto e se lembrava de como tudo começou. O desespero, o sacrifício que ela quase fez para salvar seu filho e como a vida a surpreendeu ao colocar Roberto em seu caminho. Uma noite, depois de colocar Lucas para dormir, Isabela se encontrou sozinha na sala com Roberto. Ele havia trazido comida para o jantar e eles estavam aproveitando um momento de descontração, quando, do nada, ele se levantou e foi até a sua bolsa, puxando algo pequeno e brilhante de dentro dela. Isabela o observou, sem entender o que estava acontecendo, até que ele se ajoelhou diante dela, segurando uma pequena caixa de veludo. Seu coração disparou, e ela levou a mão à boca em uma reação instintiva. Isabela, Roberto começou, com a voz mais suave e vulnerável que ela já ouvira. Eu não consigo imaginar minha vida sem você e Lucas. Vocês são minha família, mesmo antes de você perceber isso. Eu queria te pedir, me dá a honra de ser seu marido, de assumir a vida de vocês de vez e construir algo ainda maior do que já temos? Isabela sentiu as lágrimas encherem seus olhos, seu peito se apertando com a intensidade do momento. Tudo o que ela havia vivido, toda a dor, o medo, as incertezas, culminava naquele instante de pura felicidade. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, o suficiente para ver a tensão no rosto de Roberto, até que finalmente sussurrou com a voz embargada: Sim, Roberto, eu aceito. Ele se levantou rapidamente e a abraçou com força, ambos deixando as lágrimas correrem, sem segurar mais as emoções. O futuro que antes parecia incerto agora era cheio de promessas. O casamento foi íntimo, apenas para a família e os amigos mais próximos. Isabela, vestida de branco, mal podia acreditar no que estava acontecendo. Olhando ao redor, via pessoas sorrindo, Lucas correndo alegremente ao lado de Roberto, que agora era oficialmente seu pai. Roberto havia não apenas se comprometido com Isabela, mas também com Lucas, assumindo o papel de pai de coração e alma. Ele tinha legalmente adotado o menino, garantindo que a família que haviam construído juntos fosse protegida em todos os sentidos. Na noite do casamento, quando tudo estava calmo e o mundo parecia finalmente em paz, Isabela e Roberto se sentaram juntos na varanda da casa que agora dividiam, com Lucas já dormindo no quarto ao lado. Você acredita em destino, Isabela? Roberto perguntou suavemente, seu olhar fixo no céu estrelado. Ela sorriu, segurando a mão dele com carinho. Eu acredito que, às vezes, as coisas mais difíceis da nossa vida nos levam aos momentos mais felizes. Se não fosse por tudo o que passamos, talvez não estaríamos aqui agora. Roberto apertou a mão dela, os olhos brilhando com emoção. Eu nunca pensei que alguém poderia mudar tanto a minha vida. Você me ensinou o que realmente importa. E de agora em diante, tudo o que eu quero é continuar te fazendo feliz. Você e Lucas são tudo para mim. Isabela encostou a cabeça no ombro de Roberto, sentindo o calor e o conforto que ele sempre lhe oferecia. Pela primeira vez em anos, ela se sentia completamente em paz. O destino, que antes parecia cruel, havia dado uma reviravolta inesperada. O homem que ela um dia temeu se tornou o grande amor da sua vida,
e o chefe distante se transformou no marido amoroso e no pai dedicado que ela e Lucas tanto precisavam. No final das contas, o que Roberto fez com ela naquela noite em que chegaram ao apartamento, quando ele escolheu não forçá-la a nada, mas simplesmente ouvi-la e ajudá-la, mudou o curso de suas vidas para sempre. E assim, o que começou com um acordo desesperado para salvar a vida de um filho terminou em uma história de redenção, amor e uma nova chance para a felicidade. Meses após o casamento, Isabela finalmente sentia que estava vivendo um sonho. Cada dia ao lado de Roberto e Lucas era uma nova aventura, repleta de amor e gratidão. Roberto, agora mais do que nunca, dedicava-se à família, equilibrando seu trabalho e vida pessoal de forma impecável. Ele se certificava de que Isabela nunca mais precisaria carregar o fardo sozinha. No entanto, por mais que a vida estivesse repleta de felicidade, o passado de Isabela ainda a perseguia. As memórias de suas lutas para salvar Lucas, a humilhação que ela quase aceitou naquela noite em que se ofereceu para Roberto, e o desespero por não ver outra saída ainda a assombravam nos momentos mais quietos. Ela sabia que Roberto não a julgava. Ele havia demonstrado isso diversas vezes. Mesmo assim, ela se perguntava se, em algum lugar dentro dele, existia um resquício de dúvida sobre o que ela estava disposta a fazer para salvar seu filho. Embora ele tivesse sido mais do que compreensivo, a culpa ainda morava no coração de Isabela, uma sombra silenciosa em meio à luz de sua nova vida. Enquanto Isabela tentava esconder esses pensamentos, Roberto começava a notar o peso que isso trazia para ela. Certa noite, depois de uma conversa casual sobre o futuro de Lucas e os planos para a família, Roberto percebeu que Isabela parecia distante, perdida em pensamentos que ele não conseguia alcançar. Ele a conhecia bem o suficiente para saber quando algo a perturbava, mesmo que ela tentasse disfarçar. Isa, o que está te incomodando? Roberto perguntou, a voz suave, mas firme. Ele a olhava com preocupação, algo que ela sempre admirou nele. A capacidade de perceber seus sentimentos antes mesmo de ela reconhecê-los. Isabela hesitou. Não queria trazer à tona os fantasmas do passado. Não queria que isso interferisse na felicidade que estavam construindo. Mas, naquele momento, ela entendeu que esconder seus medos e inseguranças só faria com que eles crescessem. Respirando fundo, ela finalmente abriu o coração, desabafando tudo o que a consumia por dentro. Roberto, eu sinto que ainda estou presa naquele momento. Aquele momento em que achei que minha única saída para salvar Lucas era me oferecer a você. Eu sei que você nunca fez nada além de me respeitar e cuidar de nós. Mas às vezes, ainda sinto vergonha de mim mesma. Eu me pergunto se você pensa nisso. Se no fundo, você me vê de outra forma por causa do que eu quase fiz. Roberto, ouvindo atentamente, pegou as mãos de Isabela nas suas. Ele suspirou, balançando a cabeça com um sorriso terno e melancólico. Isabela, você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Eu nunca, nem por um segundo, vi fraqueza nas suas decisões. O que você fez foi por amor ao seu filho, e se fosse eu no seu lugar, teria feito o mesmo. Não existe julgamento aqui, nem ressentimento. O que temos agora é uma vida juntos, baseada em amor, confiança e respeito. E nunca, jamais, deixe o que aconteceu naquela noite definir quem você é. Porque para mim, você sempre será a mulher que mudou a minha vida e me fez acreditar no amor de novo. As palavras de Roberto eram como um bálsamo para a alma de Isabela. Ela sentiu as lágrimas correrem pelo rosto, mas dessa vez, elas não eram de tristeza. Eram de alívio. Um alívio que ela nem sabia que precisava sentir até aquele momento. Naquele instante, Isabela se permitiu perdoar a si mesma. Percebeu que era hora de deixar o passado para trás e viver plenamente o presente que lhe foi dado. Os dias seguintes a essa conversa foram um marco na relação de Isabela e Roberto. Algo havia mudado.
O peso do passado que antes pairava sobre a cabeça de Isabela começou a se dissipar. Ela finalmente conseguia se ver da mesma maneira que Roberto a via, uma mulher forte, determinada e, acima de tudo, digna do amor que recebia. Entretanto, a vida, como sempre, ainda guardava surpresas para os dois. Justamente quando Isabela pensava que as turbulências haviam passado, um novo desafio surgia, testando a força do vínculo que eles construíram. Certa manhã ensolarada, Isabela acordou com o cheiro do café fresco vindo da cozinha. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, iluminando o quarto e criando uma atmosfera de tranquilidade. Ela se espreguiçou e sorriu ao lembrar da conversa com Roberto. A sensação de liberdade emocional que sentira ainda ressoava dentro dela. Ao descer as escadas, foi recebida por Lucas, que estava concentrado em uma mesa, rabiscando desenhos coloridos. O sorriso dele iluminou o ambiente e Isabela não pôde deixar de sentir um profundo amor por seu filho. Quando Lucas percebeu sua presença, pulou da cadeira e correu em sua direção. "Mãe, olha o que eu fiz!" Lucas exclamou, segurando um desenho de um sol radiante com uma família feliz, representando a visão que ele tinha de sua vida. Isabela o abraçou apertado, seu coração transbordando de alegria. "Está lindo, meu amor. É o nosso sol e eu amo a nossa família." Após um café da manhã animado, onde risadas e brincadeiras foram o prato principal, Isabela e Roberto se prepararam para levar Lucas à escola. No caminho, conversaram sobre os planos para o próximo fim de semana. A ideia de passar um dia no parque fazendo um piquenique e jogando frisbee trouxe ainda mais alegria ao coração de Isabela. Ela estava animada com a ideia de criar novas memórias. Porém, o que Isabela não sabia era que naquele mesmo dia, seu passado voltaria de forma inesperada. Ao chegar à escola, ela notou um homem parado do lado de fora, observando a entrada com uma expressão sombria. Ele a fitou com um olhar penetrante e um arrepio percorreu sua espinha. Um reconhecimento instantâneo e aterrorizante a atingiu como um raio. Era André, o ex-marido que a abandonara e que por algum motivo estava de volta. O coração de Isabela disparou. Fazia anos desde que ela o vira pela última vez, e a lembrança de seu abandono e do sofrimento que isso causou a Lucas ainda estava fresca em sua memória. Isabela trocou um olhar com Roberto, que percebeu imediatamente que algo estava errado. "Isa, o que foi?" Roberto perguntou preocupado. É o André," ela murmurou, sua voz falhando. "O que ele está fazendo aqui?" "Fique perto de mim," Roberto disse, envolvendo a mão da esposa com a sua, fazendo com que ela se sentisse um pouco mais segura. Mas Isabela sentia que a insegurança voltava a tomar conta dela. Ela não queria que Lucas visse seu pai, e muito menos que André tivesse algum poder sobre suas vidas novamente. André se aproximou, e Isabela sentiu seu estômago revirar. "Isabela," ele disse com uma voz suave. "Quanto tempo?" Ela não respondeu, o olhar frio e determinado de Roberto fazendo com que André hesitasse. Ele sempre teve um jeito de fazer com que as pessoas ao seu redor se sentissem desconfortáveis, e agora não era diferente. "Onde está Lucas?" ele perguntou, um sorriso malicioso começando a se formar em seu rosto. "Você não tem nada a ver com isso," Isabela respondeu, sua voz agora mais firme, a raiva crescendo dentro dela. "Você não faz parte da vida dele." "Ah, mas eu sou o pai dele, não sou?" André insistiu, seus olhos ardendo com uma necessidade de controle. "E eu quero vê-lo." A tensão no ar era palpável. Roberto ficou em silêncio, mas a expressão em seu rosto falava volumes. Ele não ia permitir que André ameaçasse sua nova família. "Você não está bem-vindo aqui, André. Se você quer se reconectar com Lucas, primeiro precisa mostrar que é digno disso. Ele não pode ser usado como uma peça em seu jogo. E se você tentar fazer algo,
Eu estarei aqui para proteger Isabela e Lucas a todo custo, Roberto disse, a voz grave e ameaçadora. André sorriu, mas não havia alegria em seu sorriso. Era um sorriso de desdém, como se ele estivesse avaliando a situação e decidindo como agir. Você realmente acha que pode me impedir? Você não sabe com quem está lidando. Ele retrucou, a frieza em suas palavras gelando o sangue de Isabela. Isabela sabia que precisava agir, mas o medo a paralisava. O passado que ela pensava ter deixado para trás estava de volta, mais ameaçador do que nunca. Como ela poderia proteger Lucas? E como isso afetaria seu novo relacionamento com Roberto? Os dias seguintes foram um turbilhão emocional para Isabela. A aparição de André a fez reviver pesadelos que acreditava ter superado. A sensação de insegurança a acompanhava. E mesmo que Roberto estivesse ao seu lado, o medo de perder tudo o que construíram era uma sombra constante em sua mente. Ela não queria que Lucas soubesse sobre André. Não queria que seu filho sentisse o peso do que seu pai representava. Mas, ao mesmo tempo, essa omissão a fazia sentir-se culpada. Como ela poderia esconder algo tão importante de Lucas, especialmente quando o passado de André poderia voltar a assombrá-los? Roberto percebeu que Isabela estava distante e ansiosa e decidiu abordá-la com delicadeza. Isabela, você pode me contar o que está pensando? Eu sei que a aparição do André te afetou muito, mas estamos juntos nisso. Você não precisa passar por isso sozinha. Isabela hesitou, mas as palavras de Roberto a incentivaram a abrir seu coração. Eu estou com medo, Roberto. O que se ele tentar se aproximar de Lucas? O que se ele quiser levar meu filho para longe de mim? Eu não posso deixar isso acontecer. Não posso deixar André ter poder sobre nós novamente. Roberto a abraçou, envolvendo-a em seus braços. Ninguém vai tirar Lucas de você. Eu prometo que farei tudo o que for necessário para proteger vocês dois. Vamos enfrentar isso juntos. Isabela se sentiu um pouco mais aliviada com o apoio de Roberto. Ele era um porto seguro, mas a dúvida ainda pairava em sua mente. Naquela mesma noite, enquanto se preparava para dormir, as inseguranças voltaram a atacá-la. O que André faria a seguir? Ele parecia estar decidido a se infiltrar em suas vidas, e a ideia de que ele poderia machucar Lucas a atormentava. Na manhã seguinte, Isabela decidiu que precisava agir. Não podia permitir que André tivesse controle sobre suas vidas. Ela buscou aconselhamento legal, preparando-se para qualquer movimento que André pudesse fazer. Durante a consulta, o advogado foi claro. Você tem direitos sobre seu filho, e podemos pedir uma ordem de proteção se ele ameaçar sua segurança. Mas o mais importante é que você deve estar preparada para qualquer ação que ele tente. Enquanto Isabela discutia as opções com o advogado, sua mente se agitou. Se André realmente quisesse entrar na vida de Lucas, isso poderia se tornar uma batalha legal complexa e emocionalmente desgastante. Ao mesmo tempo, a ideia de lutar por Lucas a motivava, e ela sentiu a chama de sua determinação reacender. Quando chegou em casa, Isabela encontrou Roberto esperando por ela na sala. Ele percebeu imediatamente que algo havia mudado em sua expressão. Como foi? Ele perguntou, inclinando-se para a frente, seus olhos fixos nos dela. Fui ao advogado, Isabela disse, sua voz firme. E ele me disse que podemos obter uma ordem de proteção se o André tentar nos ameaçar. Eu quero lutar por Lucas, Roberto. Não posso deixá-lo se aproximar novamente. Roberto sorriu, orgulhoso da força que Isabela estava demonstrando. Você está certa. Temos que fazer isso. Não podemos deixar que ele domine nossas vidas. Eu vou estar ao seu lado em cada passo do caminho. Enquanto os dois conversavam sobre como agir, Lucas entrou na sala, o rosto iluminado pelo sorriso inocente que sempre trouxe tanta alegria a Isabela. Oi, mamãe.
O que vocês estão fazendo? Isabela rapidamente escondeu sua preocupação, colocando um sorriso no rosto. Nada, meu amor. Estávamos apenas conversando sobre nosso piquenique no parque no fim de semana. Oba! Eu mal posso esperar! Lucas gritou, pulando de alegria. A interação com Lucas trouxe um alívio temporário, mas a realidade de que a batalha estava apenas começando não saía da mente de Isabela. Ela sabia que precisava se preparar, mas como ela lidaria com isso sem que Lucas percebesse? Nos dias seguintes, Isabela começou a se organizar, reunindo documentos e criando um plano. Ela conversou com amigos próximos e pediu apoio. Através de conversas com outras mães e grupos de apoio, encontrou coragem em sua comunidade. Muitas delas também enfrentaram batalhas semelhantes, e essa troca de experiências a encorajou a seguir em frente. Mas enquanto Isabela se preparava, André estava mais perto do que ela imaginava. Em um momento inesperado, ele apareceu na escola de Lucas, tentando se fazer passar por um pai interessado. Através de um conhecido, ele obteve informações sobre o garoto e planejou sua próxima jogada. Naquela tarde, quando Isabela chegou para buscar Lucas, avistou André na porta da escola, sua expressão maliciosa revelando a verdadeira intenção por trás de seu sorriso. Isabela sentiu um frio na barriga. O que ele estaria planejando agora? E como ela poderia proteger Lucas? A atmosfera na escola estava carregada de tensão quando Isabela avistou André parado perto da porta. Ele estava vestido de maneira casual, mas seu olhar intenso parecia transparecer uma intenção obscura. Isabela parou no estacionamento, seu coração disparando enquanto Lucas se afastava, alegremente conversando com seus amigos. Ela não podia permitir que André se aproximasse dele. Com uma determinação renovada, Isabela respirou fundo e caminhou em direção ao ex-marido. O que você está fazendo aqui, André? Sua voz soou mais firme do que se sentia por dentro. Você não tem nenhum direito de se aproximar do Lucas. André sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, Isabela, você sabe que sou o pai dele. Apenas estou aqui para vê-lo. Não estou aqui para causar problemas. Você já causou problemas suficientes na vida dele. Isabela retrucou, a raiva borbulhando. Se você se importa com ele de verdade, fique longe. Lucas se aproximou deles, sua curiosidade despertada pela conversa. Mãe, quem é esse? Ele olhou para André, confuso. André se agachou para ficar ao nível de Lucas, um brilho manipulador em seu olhar. Oi, garotão. Sou seu pai. Estava apenas conversando com sua mãe sobre como podemos nos divertir juntos. O que você acha de me conhecer melhor? Isabela sentiu uma onda de pânico. Lucas, venha aqui. Ela ordenou, estendendo a mão para seu filho. Mas ele estava distraído, atraído pela presença de André, algo que Isabela temia. Eu quero conhecer o papai, Lucas disse sorrindo inocentemente, sem entender a gravidade da situação. O coração de Isabela se partiu em dois. Como poderia seu filho querer conhecer alguém que apenas trouxe dor para sua vida? Lucas, você não precisa disso, Isabela disse, sua voz agora um pouco mais suave, tentando transmitir segurança. Nós temos a sua vida aqui, com pessoas que realmente se importam com você. Você não precisa se sentir obrigado a se conectar com alguém que não esteve presente quando você precisou. André se levantou, um olhar desafiador em seu rosto. Você não pode impedir Lucas de me conhecer, Isabela. Eu sou o pai dele, e isso nunca vai mudar. Você não pode controlá-lo para sempre. O momento foi como uma tempestade prestes a explodir. Isabela sentia que a situação estava saindo de controle, e ela sabia que precisava proteger seu filho a qualquer custo. Se você se aproximar de Lucas novamente, eu vou buscar uma ordem de proteção. Não brinque com fogo, André. Você não vai conseguir me intimidar. O clima entre eles era denso e carregado. Lucas estava confuso, sem entender completamente a tensão entre os adultos. Isabela se agachou, pegou a mão de seu filho e começou a se afastar.
Vamos para casa, amor, ela disse, mantendo a voz calma, mas seu coração estava agitado. Andrea seguiu com o olhar, um sorriso arrogante se formando em seu rosto. Ele sabia que havia um ponto fraco e estava apenas começando a explorar isso. Enquanto se afastavam, Isabela sentiu um misto de alívio e desespero. Eles tinham que voltar para casa e discutir o que havia acontecido, mas as palavras estavam presas em sua garganta. Quando chegaram em casa, Lucas estava animado, incapaz de ver a gravidade da situação. Mãe, ele parece legal. Posso vê-lo de novo? Ele perguntou, sua inocência doendo no coração de Isabela. Isabela respirou fundo, sabendo que essa era uma conversa difícil. Lucas, você sabe que seu pai não esteve presente para você, certo? Ele não cuidou de você quando você precisou. Eu quero que você entenda que nem todas as pessoas que têm o título de pai se comportam como um. O que ele fez foi muito doloroso para mim e para você. Lucas franziu a testa, tentando entender. Mas eu quero conhecer o meu pai. Por que não podemos ser uma família? A pergunta cortou Isabela como uma faca. Às vezes, as famílias não são formadas como gostaríamos. O que importa é que temos um ao outro e temos o Roberto. Ele ama você e cuida de nós. É isso que realmente importa. Enquanto Isabela falava, ela percebeu o quanto Roberto havia se tornado uma parte essencial da vida de Lucas. Ele estava ali para apoiá-los, para ser o pai que Lucas precisava. E isso a fez perceber que André não tinha poder sobre elas. Mesmo assim, a incerteza de como André reagiria a essa decisão a atormentava. A ideia de um novo confronto a deixou ansiosa. Aquela noite, Isabela deitou-se ao lado de Lucas, que logo adormeceu. Enquanto o observava, ela fez uma promessa silenciosa. Faria tudo o que fosse necessário para proteger seu filho, mesmo que isso significasse enfrentar seu passado mais uma vez. O que poderia acontecer a seguir? André estava determinado a reconquistar um espaço em suas vidas, e ela precisava estar preparada. Na manhã seguinte, Isabela se reuniu com Roberto para discutir a situação. Eles estavam determinados a traçar um plano de ação. Isabela sabia que a batalha estava apenas começando, mas a presença de Roberto a deixava mais forte. Vamos fazer isso juntos, Isabela. Eu estarei ao seu lado sempre, ele disse, segurando sua mão com firmeza. Precisamos nos preparar para o que vem pela frente. O olhar dele a encheu de confiança, mas a dúvida ainda pairava em sua mente. Até onde André iria para recuperar o que considerava seu? E o que aconteceria se ele realmente tentasse fazer mal a Lucas? Nos dias que se seguiram, Isabela mergulhou de cabeça em sua rotina, tentando manter Lucas afastado do tumulto que seu pai biológico poderia causar. Ela e Roberto se reuniam frequentemente, discutindo estratégias e possíveis cenários. O que a acalmava era saber que, ao seu lado, havia um homem que a apoiava incondicionalmente. Alguém que queria proteger Lucas como se fosse seu próprio filho. Uma tarde, enquanto Lucas estava na escola, Isabela decidiu visitar o advogado. Ao chegar ao escritório, o aroma de café fresco a acolheu. Ela se sentou. Suas mãos tremiam levemente enquanto esperava o advogado. Sua mente estava repleta de perguntas e medos. O que André é capaz de fazer? E se ele tentar levar Lucas embora? Quando o advogado entrou, Isabela expôs sua situação. Eu só quero garantir que Lucas esteja seguro. André já tentou se aproximar dele e não sei o que esperar. Estou preocupada que ele possa tentar tirar meu filho de mim. O advogado escutou atentamente fazendo anotações. Isabela, você tem razão em se preocupar. Precisamos registrar uma ordem de proteção. Isso pode ajudá-la a manter André longe de Lucas e lhe dará uma base legal caso ele tente interferir na vida de vocês. Sentindo-se um pouco mais aliviada, Isabela concordou, mas uma sensação de impotência ainda a dominava. E se ele não obedecer?
O que acontece se ele simplesmente não se importar com a ordem? Precisamos estar preparadas para isso. Infelizmente, muitos pais agem de maneira irresponsável, mas com um registro formal, você terá mais poder em suas mãos. E se necessário, poderemos ir a tribunal, respondeu o advogado, seu tom firme. Ao sair do escritório, Isabela sentiu um peso nas costas. Aquela conversa era um lembrete constante da batalha que se aproximava. Ao chegar em casa, encontrou Lucas brincando com Roberto no quintal, e o coração dela se aqueceu ao vê-los juntos. Roberto estava ensinando Lucas a andar de bicicleta, e a alegria do menino era contagiante. "Olha, mãe, estou indo rápido!" Lucas gritou, pedalando com entusiasmo. Isabela sorriu, seu coração se enchendo de orgulho e amor. A conexão entre eles era forte, e ela se sentia grata por ter Roberto ao seu lado. No entanto, a paz era temporária. Naquela noite, enquanto Isabela se preparava para dormir, uma mensagem de texto iluminou a tela do celular. Era de André. A mensagem era curta e direta. "Estarei na escola amanhã. Quero ver meu filho." Um frio percorreu sua espinha. Como ele ousava? Ele sabia que isso não era apenas desrespeitoso, mas também perigoso. Isabela hesitou em contar a Roberto, mas logo decidiu que era importante que ele soubesse. "Roberto, André mandou uma mensagem. Ele vai aparecer na escola amanhã", disse ela, sua voz tremendo levemente. Roberto ficou sério, seu olhar se intensificando. "Nós precisamos estar preparados. Não podemos deixar que ele se aproxime de Lucas sem supervisão. Vou me certificar de que ele não tenha acesso ao nosso filho." "E se ele tentar fazer um escândalo? Ele pode trazer problemas", Isabela respondeu preocupada. "Não vamos deixar que ele tenha esse poder. Nós vamos proteger Lucas, independentemente do que aconteça. E se for necessário, chamaremos a polícia", Roberto garantiu, segurando a mão de Isabela com força. As horas que se seguiram foram marcadas pela inquietação. A noite se arrastou e Isabela não conseguia dormir. Ela se perguntava o que André realmente queria e quais seriam suas intenções. Na manhã seguinte, quando o despertador tocou, uma onda de ansiedade tomou conta dela. Isabela se vestiu rapidamente e preparou o café da manhã para Lucas, tentando parecer tranquila diante de seu filho. Mas Lucas notou a tensão. "Mãe, você está bem?" Ele perguntou, sua voz doce e preocupada. "Estou sim, querido. Apenas um pouco cansada", Isabela respondeu, forçando um sorriso. Ela sabia que precisava ser forte por ele. Após deixar Lucas na escola, Isabela e Roberto foram para o estacionamento, onde discutiram o plano de ação. "Se André aparecer, eu vou me colocar entre eles. Vou me certificar de que Lucas não fique perto dele", Roberto afirmou. Isabela sentiu uma onda de gratidão. Roberto estava disposto a enfrentar qualquer desafio por eles. "Obrigada, Roberto. Eu não sei o que faria sem você", ela disse com os olhos brilhando. O relógio parecia andar mais devagar enquanto esperavam que o horário da saída da escola chegasse. Isabela estava nervosa, mas determinada a proteger seu filho. Quando finalmente foi buscar Lucas, sua mente estava repleta de possibilidades. E assim que ela entrou no pátio da escola, a tensão se intensificou. Ela avistou André, que estava em pé próximo à entrada, sua presença imponente enviando um frio na barriga de Isabela. Roberto estava a seu lado, e ambos trocaram um olhar significativo. Aquela era a hora da verdade. Isabela respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que a dominava. Ao se aproximar da entrada da escola, a figura de André parecia ameaçadora. Ele estava lá, de braços cruzados, olhando ao redor como se estivesse esperando por um momento para agir. O olhar dele encontrou o de Isabela, e um sorriso arrogante surgiu em seu rosto. "Isabela", ele disse, com um tom casual. "Que bom ver você. Eu só quero conversar com meu filho." Roberto se posicionou na frente de Isabela como um escudo protetor. "Você não tem permissão para se aproximar dele. Se não tiver uma boa razão para estar aqui,
Eu sugiro que você se afaste. André pareceu surpreso, mas logo se recuperou. Estou aqui apenas para ver Lucas. Não estou fazendo mal a ninguém. Isabela se manteve firme, lembrando-se da decisão que havia tomado para proteger Lucas. Você não se importa com ele, André. Só pensa em si mesmo. Se você realmente quisesse ser um pai, não teria abandonado a nossa família. Ela respondeu, sua voz carregada de emoção. Lucas, que se aproximava, olhou para os três com confusão. Mãe, o que está acontecendo? O coração de Isabela se partiu ao ver a expressão inocente do filho. Nada, querido. Só estamos tendo uma conversa. Ela respondeu, tentando manter a calma. Roberto se agachou ao lado de Lucas, seu olhar gentil e protetor. Lucas, você está bem? Vamos brincar mais tarde, ok? O menino assentiu, claramente mais interessado em Roberto do que em André. A tensão no ar era palpável. André estava prestes a dizer algo quando uma professora se aproximou percebendo a situação. Senhor André, você precisa se retirar. Você não pode estar aqui sem permissão da mãe de Lucas, ela afirmou com firmeza. Isabela sentiu um alívio ao ver que a professora estava ao seu lado. André hesitou, percebendo que não tinha poder naquela situação. Isso não acaba aqui, ele disse, seu tom desafiador. Mas sem mais palavras, ele se afastou, desaparecendo entre as outras pessoas no estacionamento. Roberto se levantou aliviado. Você está bem, Isabela? Ele não vai machucar vocês, eu prometo. Ele segurou a mão dela, transmitindo segurança. Isabela olhou para Roberto, um sorriso de gratidão iluminando seu rosto. Obrigada, Roberto. Você foi incrível. Enquanto caminhavam juntos para dentro da escola, Lucas segurou a mão de sua mãe. O que aconteceu, mamãe? O papai estava aqui? Isabela se abaixou e olhou nos olhos de Lucas. Seu pai só queria conversar, mas nós decidimos que era melhor ele ir embora por agora. Você está seguro comigo e com o Roberto? Eu gosto do Roberto, Lucas disse sorrindo. O coração de Isabela se encheu de alegria. Eu também, querido. Ele é um ótimo amigo. Parte 16. Um novo começo. Após aquele dia, a vida de Isabela e Lucas começou a se estabilizar. A ordem de proteção foi oficialmente registrada, e André, relutante, não pôde mais se aproximar deles sem enfrentar consequências legais. Isabela estava aliviada, mas ainda um pouco apreensiva. Ela sabia que a batalha ainda não havia terminado, mas cada dia parecia mais leve. O relacionamento entre Isabela e Roberto se aprofundou. Eles passaram a compartilhar não apenas a vida cotidiana, mas também seus sonhos e esperanças. Roberto estava sempre presente, mostrando a Lucas como andar de bicicleta e participando de suas atividades escolares. O laço entre os três começou a se tornar inquebrável. Um dia, enquanto assistiam a um filme em casa, Isabela olhou para Roberto e sentiu uma onda de gratidão. Sabe, eu não teria conseguido sem você. Você é o pai que Lucas sempre mereceu. Ela disse, os olhos brilhando. Roberto sorriu, seu coração aquecido pelas palavras dela. Eu só estou fazendo o que é certo. E Lucas é uma bênção em nossas vidas. À medida que o tempo passava, a vida da família parecia mais normal. Lucas estava feliz e saudável. E Isabela se sentia segura, sabendo que tinha alguém ao seu lado que realmente se importava. Em uma tarde ensolarada, enquanto passeavam no parque, Lucas se virou para os dois e com um sorriso inocente perguntou: "Posso chamar o Roberto de pai?" Isabela e Roberto trocaram um olhar emocionado. Aquela pergunta representava tudo o que eles tinham construído juntos. "Claro que sim, Lucas. Se isso te faz feliz, então você pode." Isabela respondeu, com a voz embargada de emoção. Roberto se agachou e abraçou Lucas, sentindo que seu coração estava prestes a explodir de alegria. "Eu adoraria, meu pequeno. Você é um menino incrível e eu quero estar ao seu lado sempre." Meses depois, em um dia ensolarado,
Isabela e Roberto estavam prontos para dar mais um passo em sua jornada. Eles decidiram se casar. E a cerimônia seria simples, mas cheia de amor. Lucas estava radiante, vestido com um terno pequeno, e as risadas ecoavam ao redor enquanto eles se preparavam. Na hora em que Isabela caminhou até o altar, seu coração estava cheio de emoção. Roberto a esperava, seu olhar fixo nela, cheio de amor e admiração. A cerimônia foi tocante, e as palavras que trocaram foram impregnadas de promessas sinceras e amor profundo. Quando chegou o momento de dizer os votos, Isabela olhou nos olhos de Roberto e disse: "Prometo amar você em todos os momentos, não importa o que aconteça. Juntos, somos mais fortes." Roberto, com a voz firme, respondeu: "Prometo cuidar de você e de Lucas, sempre. Juntos, formamos uma família, e nada será mais importante do que isso." Lucas, segurando os anéis, foi o primeiro a gritar: "Vocês são agora uma família!" E todos riram, a alegria ecoando no ar. Após o casamento, Isabela, Roberto e Lucas se tornaram inseparáveis. A vida estava cheia de novos começos, e a felicidade preenchia suas vidas. A família se uniu ainda mais, criando memórias em cada momento, desde os jantares em família até as pequenas viagens de fim de semana. André, por sua vez, se afastou, percebendo que não tinha mais poder sobre a vida de Isabela e Lucas. A presença dele se tornou uma lembrança distante, e cada dia que passava, a nova família se sentia mais forte. Em um dia ensolarado, eles estavam todos no parque, rindo e brincando juntos. Lucas correu em direção a Roberto, pedindo ajuda para subir em uma árvore. Isabela os observou, seu coração aquecido ao ver a felicidade de seu filho e o amor que Roberto tinha por ele. "Eu fiz a escolha certa", pensou. Ao final do dia, quando as estrelas começaram a brilhar no céu, Isabela olhou para sua família e sentiu que tudo havia valido a pena. O amor que eles construíram juntos superou os desafios, e agora, juntos, estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade que a vida pudesse lhes trazer. E assim, a vida de Isabela, Roberto e Lucas se transformou em um conto de amor, superação e felicidade. Eles aprenderam que a verdadeira força reside na família e que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio.